Graça e paz, amados. Tivemos um contratempo com o meu aparelho de celular, a qual eu posto os vídeos aqui através do celular, e tivemos um problema na memória, então estou vindo aqui rapidamente, nesse dia santificado por Deus, nesse dia de sábado. Vamos usar a referência aqui mais uma vez de Hebreus, capítulo 4, versículo 4. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizará. Olha, vamos ver que interessante. Em certo lugar, é o que está dizendo no versículo. Vejamos a incógnita que Deus fez. Esse incerto lugar é por causa de pessoas teimosas que não querem obedecer pelo orgulho de Deus, escolher outra pessoa para avisar. E os primeiros a alertar, exigir o guardar do sábado foram os fariseus, porém de uma maneira completamente deturpada e hipócrita. Mas por que Deus permitiu esse reboliço todo? Justamente para muitos de nós verdadeiramente não perceber que Deus santificou o sábado. É a real maneira dele fazer sua palavra se renovar a cada dia. Só que Deus também permitiu vir outra denominação com heresias e exigir a guarda do sábado, ensinar a guarda do sábado para quê? Para um propósito de alongar esse entendimento nosso de que não precisamos guardar o sábado, justamente para que fosse compreendido apenas no tempo estabelecido por Deus. Mas vamos fazer uma observação aqui. Podem ter certeza que os que não ouviram ou não entenderam, mas tinham temor a Deus e morreram na inocência, jamais responderão por desobediência, né? Claro. Ok? Vamos deixar isso aqui bem claro. Agora vamos ao versículo 5. E de novo, na passagem citada há pouco diz. Isso está escrito aqui na Bíblia, não sou eu que estou falando. É aqui no versículo. E de novo, na passagem citada há pouco. Que passagem citada há pouco é essa? É essa que acabamos de ler. Jamais entrarão no meu descanso. Vejamos que o versículo seguinte, o 5, e de novo na passagem citada há pouco, significa que a própria Bíblia está dizendo que esse mandamento está sendo renovado no Novo Testamento, a qual lemos há pouco tempo. Que mistério, Jesus da glória, Deus poderoso. Então, é isso que eu estava falando, eu fico pasma com essas coisas. Esse mandamento está sendo renovado no Novo Testamento e, de novo, a Bíblia vai falar sobre o número 7 por 54 vezes no final da Bíblia. E vamos lembrar, em nome de Jesus, do principal evento que pode nos levar à salvação, que é o perdão ao inimigo. Como simbolismo aqui novamente, o 7. O perdão ao inimigo por 7 vezes. Mas aqui no meu raciocínio, tá bom? Caso a convivência seja constante com esse seu inimigo,
O Senhor nos ordena o perdão por 70 vezes, ok? Mas se a pessoa disputa o inferno com o cão, você precisa ter 700 mil vezes, vamos dizer assim, mais 700 mil vezes mais compaixão. Vamos a um raciocínio lógico, tá? Vamos fugir aqui um pouquinho, mas focando o número 7. Essa questão de uma compaixão extrema por um inimigo vai ficar fácil com esse raciocínio aqui. Mas isso é só para quem acredita e tem fé que ele preparou o inferno para quem quer, ok? E então, já estamos cientes que lá no inferno é um sofrimento infindável. E se a gente vive dizendo que não deseja um momento de apuros que passamos para o nosso pior inimigo, por que então não ficaria fácil perdoar e ter compaixão, né, desse inimigo, tratar muito bem e desejar que ele viva da melhor maneira possível em terra? A resposta para isso é a falta de fé mesmo, né? Então, vamos tratar de pensar no sofrimento terrível e eterno de verdade, irmãos. E se a gente realmente demonstrar essa compaixão, tratando bem, tá? Tratando eles bem, não é olhando para a cara do inimigo e dizendo, apontando o dedo, falando que eles vão queimar no fogo do inferno. Não. E se nós tratarmos bem, se assim fizermos, provavelmente a chance é de 9,9% desse inimigo se converter e contar ao mundo que viu o próprio Jesus na terra, né? Por uma emoção tão grande, é capaz deles dizerem assim, eles vão ficar espantados com essa nossa compaixão e pelo motivo da gente estar tratando bem. E então, a nossa hipocrisia também não vai permanecer. Quando falamos da boca para fora, não desejo isso para o meu pior inimigo. Então, é muito a dizer sobre isso. Mas vamos voltar ao versículo. Vamos então continuar no restante do versículo 6. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso. Nessa parte, o Senhor está afirmando que somente alguns, pouquinhas pessoas, restinhos, entrarão no repouso eterno. Olha a gravidade disso. Não ignoremos. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. E quem são aqueles que ouviram e não obedeceram? Os próprios fariseus hipócritas que guardavam o sábado e conseguiam violar o sábado a si mesmo. Guardando o sábado, conseguiam violar, é o que diz a palavra. É a mesma conotação de um ímpio usar a Bíblia para um benefício próprio, somente. Vamos visitar Mateus capítulo 12, versículo 5. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Violar significa o quê?
é desrespeitar, transgredir. Ou seja, guardando o sábado, Deus os teve como ignoradores do sábado. E outra coisa muito impressionante que aqui não está falando de fariseus, mas de sacerdotes. Irmãos, vamos deixar para o próximo sábado a diferença de fariseus e sacerdotes. Pois bem, vamos agora observar de que Deus tem dado vários sinais. Israel, quando foi atingido pela guerra, foi por 2 grandes ataques surpresas. Ataques esses liderados pelo Egito, e pela Síria, como já sabemos. O primeiro foi em 6 de outubro de 1973, que ocorreu em qual dia da semana? Foi em um sábado. E também já vi outro 7 aqui, Em 1973, já tinha um 7, para mim já é o suficiente. E teve também o segundo ataque mais recente, que foi pelo Hamas, que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023. A qual 2023, vocês fazendo a soma, culmina em 7. E que caiu em que dia da semana? Também no dia de sábado. E a palavra do misericordioso Deus fala da sua vinda surpresa, que será como um ladrão. E hoje, sábado, e por muito tempo, deveríamos ficar de luto, mas vem o jogo do Brasil aí, Para distração, mas era bom assim não sequer assistirmos esse jogo. E vamos à observação que esse terremoto na Venezuela foi tido como algo incomum e por 2 vezes. A magnitude do tremor foi por 7,2 e 7,5. Ou seja, os dois têm o 7 aí de início, Vamos dizer assim. O Senhor está querendo em todo tempo chamar a nossa atenção para o número da perfeição, para o dia de sábado. E o fato do terremoto ter sido sentido em 4 estados brasileiros é também simbólico. Para mim soa que é para os 4 cantos da terra entender como mais um sinal. E não parou por aí. Teve outro tremor de 4,7. Como posso chamar isso de coincidência? Tem como? Pois bem, os números pertencem a Deus. O resto é engano do maligno. No entanto, que o Senhor deu os números aos meses, e não nomes para homenagem a pessoas, como vemos, Amém. Até aqui o Senhor me concede, mas vamos ficar em oração para as pessoas que estão vivas em escombros, porque a gente se esquece disso. Tem muitas pessoas ali nos escombros sofrendo ainda. Vai ter um processo ainda doloroso, um processo difícil antes de morrer. Mas que nós venhamos pedir a Deus por elas, que possamos nos humilhar em empatia por almas, Não é por empatia
externa, não, superficial, não, mas empatia por almas. Vamos pedir a Deus para que leve um alívio, né, para que essas pessoas sintam um alívio antes de morrer e ali mesmo elas possam ter um encontro com esse Deus verdadeiro. Em nome de Jesus, vamos ter compaixão pelo sofrimento dessas pessoas. A gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada, que eu digo fisicamente, né? É impossível. Nem mesmo os bombeiros que estão lá para prestar socorro, eles não vão poder fazer absolutamente nada por essas pessoas que estão nos escombros, porque eles não têm acesso. E agora é a hora da gente fazer alguma coisa, levantar um jejum, oração, cara no pó, boca no pó, e pedirmos a Deus para essas pessoas, né? Para essas pessoas se arrependerem, porque eu creio piamente que muitos desses foram pessoas que viveram de qualquer maneira e sem temor nenhum de Deus, fazendo o que bem entende de suas vidas. Então, mas que agora até dessas pessoas nós venhamos ter compaixão, sim, por causa do perdão, né, que já foi falado aqui. Então, a gente precisa pedir misericórdia por elas e principalmente para que Deus envie o Espírito Santo e façam elas lembrar dos seus pecados e se arrependerem o tempo todo, né? E as pessoas também que consideram não ter pecado, mas que pecaram, para que o Espírito Santo toque nelas que elas pecaram também. E que elas venham se arrepender e falar, né, proferir no seu pensamento, se não der para emitir o som das palavras, em seu pensamento ela está imaginando o seu inimigo que feriu ela, que magoou ela, para ela lembrar dessa pessoa e pedir perdão a ela assim mesmo, porque Deus é onipotente, Deus é tudo, Deus é mistério, e nós vamos entender isso posteriormente. Teremos muito tempo na eternidade para poder entender sobre esses mistérios. E até aqui o Senhor me permite. Fiquem todos na paz em nome de Jesus. Amém.